Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente trazer aí as notícias do Cruzeiro. Caio Jorge brilhando no cabuloso, pessoal. Na última partida contra o Botafogo, ele deu uma linda assistência para o Matheus Pereira, que fez o segundo gol da Raposa. E foi o gol que deu a vitória a equipe azul celeste, né? Olha a matéria, ó, Leonardo Jardim na bronca com o Mineirão. Então o técnico Leonardo Jardim está reclamando muito do Mineirão, principalmente do gramado, ele falando que o Mineirão não está à altura do Cruzeiro. Vamos trazer aí o jornalista trazendo as últimas informações do cabuloso, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Cruzeiro você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. E o Cruzeiro começa a semana com o pé direito de olho no jogo da Copa do Brasil lá em Maceió contra o CRB. A equipe celeste entrou em campo neste fim de semana, venceu o Botafogo lá no Rio de Janeiro e com isso colou no Flamengo, né, com o tropeço da equipe rubro-negra diante do Ceará. Então o Cruzeiro segue de olho no Campeonato Brasileiro também, né? Já que é um dos postulantes ao título. E já na quinta-feira tem um duelo importante da Copa do Brasil, jogo em que o Cruzeiro não terá Fagner. O lateral teve uma fratura na tíbia, exatamente numa falta que o William Potker fez em cima do lateral do Cruzeiro. O William deve continuar como titular, mesmo jogando com uma lesão. Já no jogo contra o Grêmio, ele sofreu uma entrada do Kahneman. Teve um sangramento no quadril, depois desceu para o músculo da coxa e ele está jogando no sacrifício. E neste fim de semana conseguiu ficar em campo pelos 90 minutos. Mas ainda assim, a situação de William para mais uma partida, que é de mata-mata, preocupa ao Leonardo Jardim. Acho que o problema do Cruzeiro está longe de ter sido a intensidade e eu acho que mais uma vez ficou comprovado que tem uma relação direta com a forma como joga o adversário, o bom resultado do Cruzeiro, né? Por mais que o Jardim falou ali em eficácia, e é óbvio, né? O Cruzeiro teve chance para vencer o Ceará, teve chance para vencer o CRB. Se tivesse caprichado, ele teria vencido esses dois jogos. Mas o modelo do Cruzeiro ele encaixa muito melhor com os times que tentam jogar de igual para igual ou que tentam empurrar o Cruzeiro para trás, é onde o Cruzeiro se sente mais confortável para jogar. Isso às vezes é meio difícil a gente até entender o porquê, mas me parece cada vez mais que quanto melhor o adversário, melhor o Cruzeiro joga. Por mais contrassenso que possa parecer, o Cruzeiro se sente mais confortável jogando contra os times que atacam ele, como foi o caso do Botafogo ontem. É claro que aí vão entrar outros fatores, evidentemente. Questão de ter feito um gol cedo, né, para ter feito o Botafogo sair ainda mais, de ter te dado confiança dentro do jogo e tudo. Mas foi um jogo onde o Cruzeiro se sentiu confortável também pela forma como joga o adversário, tentando atacar ele, como foi contra o Fluminense, como foi contra o Flamengo, como foram nos grandes jogos que o Cruzeiro fez nesse Campeonato Brasileiro até aqui. Não é coincidência. Então é normal que exista oscilação, existe um problema aqui, outro ali, mas a gente tem que olhar para o todo. E o todo da temporada do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro especificamente, é muito bom. É um time muito seguro, é um time muito consistente, um time letal. Quando o John erra a reposição, o Wanderson tá esperto, pum, sai o gol. Quando o Cruzeiro tem a oportunidade do contra-ataque, o Caio Jorge arranca o campo inteiro e o Matheus Pereira chega na área para finalizar. E o time aproveita a chance, e um cochilo também. Eram 3 zagueiros do Botafogo e eles não conseguiram cortar, interceptar o passe, nem atrapalhar o Matheus Pereira para fazer a finalização. Então esse é o Cruzeiro. O Cruzeiro é eficiente, é bem treinado, é consciente. E tem jogadores individualmente muito bem, assim. Alguns se recuperando. O Cássio, por exemplo, hoje é um exemplo disso. Cássio teve um fim de 24 complicado, um início de 25 ruim. Cheguei no de placa dizer, galera, acho que o Cruzeiro precisa contratar um goleiro, não é para revezar com o Cássio, disputar com o Cássio, é para barrar o Cássio. E o Cássio deu a volta por cima. Ontem, na única bola que chegou na cabeçada do Barbosa, ele fez uma bela defesa no segundo tempo. Verdade que a proteção defensiva também ajuda, né? Você ter uma zaga hoje tão segura como essa do Cruzeiro, com Fabrício, Bruno e Vidalba, com certeza o goleiro agradece. Mas o Cássio, nas bolas que estão chegando, e não são todas, não são muitas, não à toa o Cruzeiro só tem 11 gols sofridos no campeonato, o Cássio tá dando conta do recado. Então assim, o jogo contra o Ceará pediu o quê? Porque quem fazia isso no jogo contra o Ceará era o Ceará. E aí exigia do Cruzeiro um jogo mais elaborado, ofensivo, jogo, né? Que talvez ainda o treinador não tenha tido tempo de desenvolver.
Porque é mais complicado. No jogo de ontem, que teoricamente é mais difícil, o contexto deixou o Cruzeiro muito mais confortável. E aí o Cruzeiro fez o seu jogo assim. Não é que o Cruzeiro ganhou de 2-0 em 2 bolas. Não, o Cruzeiro dominou o jogo. Foi uma vitória dominante dentro da sua ideia, não tendo a bola a todo momento. Enfim, você pode questionar tudo que você for falar. Mas foi um jogo controlado pelo Cruzeiro. Em momento nenhum você falou, o Cruzeiro vai escapar esse jogo. Foi um jogo ali, de cabo a rabo. Dentro do que se propôs a fazer, assim, a campanha do Cruzeiro. Pra mim, o trabalho do Leonardo Jardim é o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro Então é normal que exista oscilação, exista um problema aqui, outro ali, mas a gente tem que olhar para o todo. E o todo da temporada do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro especificamente, é muito bom. É um time muito seguro, é um time muito consistente, um time letal. Quando o John erra a reposição, o Wanderson tá esperto, pum, sai o gol. Quando o Cruzeiro tem oportunidade do contra-ataque, o Caio Jorge arranca o campo inteiro e o Matheus Pereira chega na área para finalizar. E o time aproveita a chance, e um cochilo também. Eram 3 zagueiros do Botafogo e eles não conseguiram cortar, interceptar o passe, nem atrapalhar o Matheus Pereira para fazer a finalização. Então, esse é o Cruzeiro. O Cruzeiro é eficiente, é bem treinado, é consciente. E tem jogadores individualmente muito bem, assim. Alguns se recuperando. O Cássio, por exemplo, hoje é um exemplo disso. Cássio teve um fim de 24 complicado, um início de 25 ruim. Cheguei no de placa, dizer, galera, acho que o Cruzeiro precisa contratar um goleiro, não é para revezar com o Cássio, disputar com o Cássio, é para barrar o Cássio. E o Cássio deu a volta por cima. Ontem, na única bola que chegou na cabeçada do Barbosa, ele fez uma bela defesa no segundo tempo. Verdade que a proteção defensiva também ajuda, né? Você ter uma zaga hoje tão segura como essa do Cruzeiro, com Fabrício, Bruno e Vidalba, com certeza o goleiro agradece. Mas o Cássio, nas bolas que estão chegando, e não são todas, não são muitas, não à toa o Cruzeiro só tem 11 gols sofridos no campeonato, o Cássio tá dando conta do recado. Tenho certeza que se o Caio Jorge jogasse ou no Rio ou em São Paulo, ele já tava... Era a pauta certa, o Caio Jorge na seleção. Quando ele não faz gol, ele dá assistência. São 17 jogos, 13 gols e 5 assistências. O Paz participou de 18 gols nesse campeonato. Isso é muita coisa. A participação, o envolvimento que ele tem com o jogo, o que o Cruzeiro procura ele. O Caio Jorge merece uma vaga na seleção pelo que ele tá jogando hoje. A gente, por muito menos, pediu para vários jogadores serem convocados. Isso tem que ser conversado. Futebol é momento. E no momento não tem nenhum centroavante do Brasil jogando mais que ele. O que o Caio Jorge está jogando Gente, isso se tornou um atacante impecável. Tornou um atacante com envolvimento de jogo perfeito. Um cara que pressiona lá na frente, um cara que tem a técnica, um cara que tem o drible, um cara que tem a finalização. A evolução dele nessa temporada é assustadora. O Caio Jorge não é um atacante convencional, mas é um atacante moderno. O atacante moderno que tem um faro de gol impecável. Hoje em dia a gente se acostumou a tantos atacantes que, mas ele marca lá em cima, ele é veloz, mas não faz tanto gol, né? E o Caio Jorge junta toda a capacidade do centroavante moderno com um faro de gol. Qualquer atacante que tem esses números aqui no Brasil, independente da época, merece vaga na seleção. Tá jogando muita bola. O Cruzeiro visita o Corinthians. O empate na Neoquímica Arena não pode ser tratado como um resultado ruim, mas a performance foi fraca do Cruzeiro. E aí em casa, Ceará toma uma virada, não vence o CRB na Copa do Brasil, ficou aquele alerta de, esse time não vai ter punch de acompanhar. E aí ele visita o bom Botafogo e ganha. Como é que você viu a vitória? Como é que você vê esse Cruzeiro nesse contexto de luta com o Flamengo? A vitória de ontem é uma resposta, né? Acho que enfática para quem pensava se o Cruzeiro estava passando por uma oscilação normal ou se alguma coisa estava acontecendo, né? Em termos de funcionamento. O time que começou a ganhar de um monte de gente e escalar a tabela do campeonato, começar a pensar em liderança antes mesmo da parada para o Mundial. Foi quando o Cruzeiro passou a jogar bem e ganhar jogos, continuou fazendo isso logo no reinício do campeonato, mas nessas últimas atuações que você mencionou, o nível foi muito abaixo do que o Cruzeiro vinha mostrando. A vitória de ontem fora de casa contra o Botafogo é uma resposta. O Cruzeiro está ok, não há nada acontecendo. O Cruzeiro conseguiu se impor, o Cruzeiro tornou o jogo muito mais favorável a ele a partir do momento que conseguiu fazer o primeiro gol. O Botafogo também é uma equipe que tem dificuldade quando está atrás do placar e precisa, especialmente por estar em casa, começar a construir o seu próprio caminho, e isso colocou o Cruzeiro numa posição muito confortável, que é a de saber que haveria contra-ataque, que não havia possibilidade do jogo prosseguir sem que o Cruzeiro tivesse em contra-ataques chances para fazer mais um gol. E aí faz mais um com a escapada do Caio Jorge e a bola para trás para o Matheus fazer o gol.
E assim, do ponto de vista da competição, o Cruzeiro se impôs completamente. Então, a minha impressão é que depois de atuações frustrantes, mesmo aqui em São Paulo, muita gente esperava que o Cruzeiro ganhasse do Corinthians aqui. Seria aquele jogo, como fala, declaratório, né? O Cruzeiro vinha aqui, ganhando ali, ganhou do Flamengo lá atrás e tal, mas não, chegar em São Paulo ganhar do Corinthians, embora o Corinthians seja uma equipe de meio de tabela, mas vir a São Paulo ganhar do Corinthians, no meio do que o Cruzeiro vinha fazendo, era um resultado esperado e como se fosse uma bandeira fincada. Não aconteceu, o Corinthians deveria ter ganhado o jogo. No final, quem teve mais chances para se aproximar da vitória foi o Corinthians. E aí vieram as duas partidas em que realmente havia motivo para preocupação. Ceará e CRB, por competições diferentes. Mas acho que a resposta foi dada ontem, de maneira a até aumentar o nível de confiança do Cruzeiro para a volta da Copa do Brasil. A gente conversou ontem e na semana passada, quando aconteceu esse resultado. O Cruzeiro vai enfrentar um ambiente muito difícil. Ao mesmo tempo, não que o CRB seja uma equipe que vá para cima de peito aberto para ganhar desde o início e tal, porque aí pode se arrepender. Mas o Cruzeiro também sabe que vai haver oportunidades, né, de ganhar o jogo na transição. E é provável que isso aconteça numa situação em que a possibilidade de eliminação na Copa do Brasil, que seria muito ruim, também existe, a gente precisa considerar. Vamos falar agora de Corinthians e Palmeiras. Os times estão pensando na Copa do Brasil, no derby no meio da semana e por isso colocaram no Campeonato Brasileiro os times reservas para entrar em campo. Não conseguiram vencer. Vamos mostrar para vocês como foram. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Cruzeiro que está na parte de cima da tabela, brigando pelo título com Flamengo e Palmeiras. E agora tem Copa do Brasil pela frente. Nessa quinta-feira tem o CRB. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Cruzeiro, começando aí pelo Caio Jorge, né, que é destaque aí na Raposa. Caio Jorge surpreende e já supera estrelas na Série A. Olha aí, o Caio Jorge está jogando muito com a camisa do Cruzeiro. E aí trazia a matéria do Leonardo Jardim. Jardim dispara, Mineirão não está à altura do Cruzeiro. Então o técnico está na bronca com o Mineirão, principalmente com o gramado, reclamando muito, dizendo que tem que melhorar o gramado do Mineirão. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.